Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da minha Biblioteca Católica. Eu sou a Thaís e hoje nós vamos conversar sobre a grande solenidade dos arcanjos, que é o dia que nós estamos celebrando hoje na nossa igreja. E é com muita alegria que a gente pode meditar um pouquinho sobre isso, esse tema que é tão importante para a nossa caminhada espiritual. A primeira coisa que a gente pode ter em mente quando nós pensamos nos arcanjos é que às vezes a gente não entende muito bem o que eles são. A gente sabe que eles são anjos, a gente sabe que eles não são como os anjos da guarda, mas também fica aquela pergunta assim de o que exatamente eles são. Então, quando a gente pensa na hierarquia celeste e nos 9 coros angélicos, a gente pode, de certa forma, dividir esses 9 coros em 3 grupos. Então, o grupo mais alto, que seria a terceira tríade, fica mais próxima a Deus, né? Eles são encarregados aí de missões mais próximas ao próprio Deus. A segunda vai estar, digamos assim, nessa posição intermediária e também tem as suas missões próximas a Deus. E a primeira tríade é aquela que está mais próxima de nós, dos seres humanos, e tem missões mais voltadas às nossas almas, a nos levar a Deus. Dentro dessa tríade, a gente pode enumerar 3 coros angélicos, que são os nossos anjos da guarda, o primeiro coro, os que são mais próximos de nós. Depois estão os arcanjos, que são esses príncipes dos anjos, né, e que recebem missões normalmente extraordinárias de Deus. E depois os principados, que são aí o último coro da primeira tríade da hierarquia angélica. O que acontece então com os arcanjos é que eles podem ser tidos como esses anjos que recebem grandes missões de Deus, missões extraordinárias, que vão ou comunicar mistérios da fé ou nos trazer revelações de realidades que estão acima da capacidade humana. Então a gente pode perceber isso, por exemplo, no relato da Anunciação. Então a gente já conhece muito bem essa história e já sabe que foi o arcanjo Gabriel aquele encarregado de anunciar a Maria, a Nossa Senhora, que ela seria a mãe do Salvador. Essa foi uma das missões que São Gabriel recebeu. E depois a gente também conhece o nome de mais 2 arcanjos. Conhecemos São Gabriel, o anjo da Anunciação, conhecemos São Rafael, que no livro de Tobias foi imprescindível para que Tobit conseguisse se curar. É de certa forma o arcanjo Rafael quem cura Tobit, o pai de Tobias, e teve aí um papel fundamental. E nós também conhecemos, talvez o mais popular de todos, que é São Miguel Arcanjo, o príncipe da milícia celeste, conhecido como aquele encarregado de expulsar Lúcifer do céu e relegá-lo aí à condenação eterna. Até o Concílio Vaticano II, os arcanjos tinham datas separadas de celebração. E o dia 29 de setembro era o dia de celebração da solenidade do São Miguel Arcanjo. Depois do Concílio Vaticano II, essas datas se unificaram e aí a gente passou a celebrar os 3 arcanjos na mesma data, que é hoje. E essa é uma devoção que de fato é nutrida pela Igreja desde muito tempo, essa devoção aos arcanjos. Tradicionalmente, a gente acredita que são 7 arcanjos no total, simbolizando também esse número 7 como a totalidade divina. E nós também pensamos isso não só por questão de tradição, mas também por influência do livro de Apocalipse, que traz a presença dos 7 arcanjos, e também por alguns outros autores que falaram muito sobre isso, dentre eles Clemente de Alexandria, que tratava então aí como 7 arcanjos. Dentre eles, Deus nos deu a graça de conhecer o nome de apenas 3. Então a gente consegue nomear apenas esses 3 arcanjos, mas nesta data também estamos celebrando os demais. E é importante que a gente saiba também que essa é uma devoção que foi muito incentivada ao longo da história da Igreja. E um dos papas que mais realizou isso foi São Gregório Magno. Foi graças a ele que nós temos essa devoção aos 3 arcanjos, e foi com São Gregório que os anjos começaram a ser honrados de fato na teologia e na liturgia. Então é um marco da nossa história em relação aos arcanjos muito importante. E para conhecê-los um pouquinho melhor, então a gente pode começar falando sobre São Gabriel, que é o arcanjo aí conhecido
tradicionalmente como aquele que anuncia a vinda do Salvador à Virgem Maria, como nós já comentamos, e o nome Gabriel significa Deus é forte. A missão de São Gabriel, então, foi de fato fazer esse anúncio e, segundo a tradição, a gente também acredita que São Gabriel ele é conhecido como o anjo da guarda da Virgem Maria. Então, quando a gente recorre ao arcanjo São Gabriel, nós estamos também pedindo o auxílio para crescer em nós a devoção à Virgem Maria. Esse é um dos maiores pedidos que nós podemos fazer a esse arcanjo. A graça de invocá-lo para que cada vez cresça em nós a devoção à Nossa Senhora. Depois dele, a gente também tem São Rafael, que é um arcanjo muito importante e conhecido como a saúde de Deus, né? O nome Rafael significa Deus cura. E ele normalmente é representado como um jovem em traje de viagem segurando um cajado. Simbolicamente, a gente também pode pensar nesse cajado como uma espécie de cetro, que vai nos indicar e nos apontar a realeza divina, a nobreza divina, né? O poder divino também. Então, São Rafael traz esses símbolos já na sua vestimenta. E ele é conhecido por ser essa cura, essa medicina de Deus também pela sua missão, porque o arcanjo São Rafael, como nós já comentamos, foi aquele enviado para curar Tobit. Então, quando a gente lê o livro de Tobias na Bíblia, a gente se depara com essa história. E por causa disso, a gente também entende que o arcanjo São Rafael, ele faz de forma visível aquilo que os anjos, de forma geral, fazem de maneira invisível. Ou seja, os anjos têm essa missão, esse auxílio também de nos acompanhar em todas as realidades humanas, inclusive na cura de enfermidades. Então esse é um dos pedidos que nós podemos fazer ao arcanjo São Rafael. Pedir para que ele nos auxilie em situação de doença, em situação de viagem, na hora de invocar assim contra as forças do mal. São Rafael é um arcanjo que nós podemos recorrer nesses casos. Também ele é conhecido como o protetor dos confessores e dos penitentes, então a gente pode recorrer à ajuda de São Rafael para inúmeras situações e especialmente para a situação frágil de enfermidade, tanto nossa quanto de pessoas queridas por nós. E por fim, a gente tem também a devoção a São Miguel Arcanjo, talvez a devoção mais popular de todas, que é conhecido como o Príncipe Celeste. E São Miguel tem uma representação muito particular. Então, quando a gente vê uma imagem, um ícone de São Miguel, a gente o vê segurando uma lança, com um escudo e com uma espada. Simbolicamente, a gente pode pensar nessa lança como esse sinal de força divina, de força de Deus, né? A lança que ele carrega na mão. Depois, o escudo, que vai simbolizar a humildade. E aí, isso é também muito significativo quando a gente pensa que é a humildade a barreira contra as forças do mal. E o quanto isso é verdade, o quanto a gente também na nossa luta espiritual acaba lutando contra o orgulho, né? Esse orgulho que nos leva a romper a nossa relação com Deus. E esse escudo usado por São Miguel é isso, o escudo da humildade. E depois, na mão, a espada, que a gente pode pensar também como um símbolo da palavra de Deus, como está realmente escrito lá no livro de Efésios, né? E São Miguel é conhecido por essa invocação nos combates espirituais. Ele é o arcanjo mais reconhecido quando nós necessitamos aí de proteção contra as forças do mal, contra o demônio, contra todos os anjos maus que seguem tentando perder a nossa alma. São Miguel é fundamental nessa realidade de combate espiritual e é a ele que nós podemos recorrer em todas as situações de perigo ou de proteção espiritual. E também, ao longo do tempo, nós tivemos essa devoção de rezar a oração de São Miguel Arcanjo no final da Santa Missa, para que ele também seja nosso escudo e nossa proteção contra as forças do mal depois que nós saímos da celebração eucarística. Então, a partir dessa devoção, a gente percebe o quanto Deus é capaz de agir nas nossas vidas por meio dos seus arcanjos, seja no âmbito de luta espiritual, seja no âmbito de devoção a Nossa Senhora, ou seja no âmbito de nossas necessidades físicas, de enfermidade, de segurança em viagens, em jornadas, né? A devoção aos santos arcanjos, de fato, é uma devoção que nos leva a contemplar mais a Deus e também confiar no seu auxílio direto nas nossas vidas. E tudo isso que você acabou de escutar, você pode ler no livro do mês, aqui da minha Biblioteca Católica, que é o livro Os Santos Anjos, a Hierarquia Celeste. Todas essas informações estão no livro
muitas outras também. E se você quer conhecer um pouquinho melhor a respeito dos santos arcanjos, dos santos anjos e crescer a sua devoção nessa realidade angélica, você pode adquirir o livro. Clica no link aqui embaixo e faça parte do maior clube de leitores católicos do Brasil. Muito obrigada, até o próximo vídeo e nos unimos em oração nesse dia tão especial dos santos arcanjos. Santos arcanjos de Deus, rogai por nós.